Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. O nosso convidado é o vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e também da Economia Digital. Recentemente esteve no Banco Mundial e é coordenador dos pequenos Estados insulares na área das finanças. É um dossiê que muito se tem falado. Está à procura da sua forma de atuação. É um privilégio Cabo Verde poder liderar o Fórum dos Pequenos Estados, onde os pequenos Estados insulares também estão incluídos. Pequenos Estados insulares a nível global. São cerca de 52 países e é um privilégio para nós estarmos na liderança para os próximos 2 anos, 2024 e 2025. E nós queremos, enquanto Governo de Cabo Verde e com os pequenos Estados, colocar o tema na agenda. O tema dos pequenos Estados, o tema das suas especificidades e da forma como nos relacionamos com as instituições financeiras de desenvolvimento, nomeadamente as de Bretton Woods. Cabo Verde quer, no quadro dessa agenda, organizar 2 grandes conferências, uma este ano e uma outra em 2025. A primeira, vamos incidir sobretudo sobre questões que têm a ver com o clima e com o emprego nos pequenos Estados e com a economia azul. E a segunda conferência, de 2025, eventualmente, sobre temas que têm a ver com a transição digital, a economia digital e os pequenos Estados na perspectiva da criação de empregos. Portanto, essas conferências vão permitir que nós possamos colocar o tema dos pequenos Estados na agenda e temos aqui 3, 4 questões que são fundamentais para os pequenos Estados. A primeira questão tem a ver com o financiamento. Como aceder ao financiamento concessional, atendendo as condições e as especificidades dos pequenos Estados. Por isso que está na agenda a construção do índice, chamado Índice de Vulnerabilidade Multidimensional, para poder garantir que pequenos Estados e pequenos Estados insulares possam aceder cada vez mais a fundos concessionais e a condições mais favoráveis, tendo em conta que esses países precisam de maior volume de recursos para atenderem às suas necessidades. Esse é o primeiro ponto muito importante que tem a ver com o financiamento e o índice de vulnerabilidade. O segundo ponto tem a ver com a ação climática. Os pequenos Estados, por definição, são Estados que são confrontados com eventos climáticos extremos, agora com maior frequência e com maior intensidade. Por isso, todos os instrumentos que são criados para fazer face às crises climáticas e aos eventos climáticos extremos vão ao encontro das necessidades dos pequenos Estados. Por isso é fundamental que esses instrumentos estejam disponíveis também em tempo certo, com a celeridade e com a urgência que os momentos vão exigir. Então nós teremos que colocar também esse tema como evidente na agenda. Em terceiro lugar, tem a ver com as reformas estruturais que devem ser empreendidas nos pequenos Estados para que os pequenos Estados possam criar oportunidades de desenvolvimento. Falo do tema das conectividades das mobilidades, falo do tema da diversificação da própria economia, porque a maior parte dos pequenos Estados são Estados que estão ancorados na monocultura de uma indústria ou no setor económico, a questão da diversificação. O tema que tem a ver com o setor privado, tendo em conta a dimensão do mercado. Portanto, em regra, o setor privado é muito mais frágil, nós temos que ter as condições para fortificarmos o setor privado, mas também todos os temas que têm a ver com o digital, a transição digital, a governação digital, usar o digital para não só unificar o mercado dos pequenos Estados insulares, mas sobretudo garantir a sua ligação com o mundo. Portanto, a transição digital e a governação digital. E por outro lado, em quarto lugar e por último, o tema que tem a ver com a segurança. Os pequenos Estados são frágeis e estão confrontados com problemas que têm a ver com a insegurança. Insegurança alimentar, a insegurança energética, a insegurança sanitária, a insegurança cibernética. Então nós temos que colocar este tema na perspectiva dos pequenos Estados para que possamos criar as condições para garantirmos a segurança alimentar, a segurança energética, a segurança cibernética, mas também a segurança sanitária. Então o que é muito importante, tendo em conta esta posição de Cabo Verde? É nós podermos elevar a voz dos pequenos Estados em todos os fóruns internacionais, em todas as conferências internacionais, em todos os pactos internacionais, porque
tem de ser nós, pequenos Estados, a falar dos pequenos Estados e a defender Essas conferências terão lugar em Cabo Verde? Em Cabo Verde, as duas, que nós queremos organizar. O presidente brasileiro Lula da Silva, neste fim de semana, em conferência de imprensa, depois de ter participado como convidado na Cimeira da União Africana e falando na presidência do G20, a presidência brasileira, ele referiu na necessidade de aumentar a cooperação entre os países da Zona do Sul, porque ele considera muito pouco. Como é que Cabo Verde olha para esse espaço de cooperação sul-sul? O futuro dos nossos países depende, em primeiro lugar, da forma como fomos capazes de engendrar, construir uma estratégia para montarmos esse futuro que nós queremos. Um futuro de desenvolvimento, de oportunidades, de inclusão e de qualidade de vida. E tem de ser nós a construir esse caminho, a desenhar esse caminho. Quando digo nós, é nós na relação com os demais países que estão confrontados com o desafio de desenvolvimento, primeiramente ao nível do Sul. A cooperação sul-sul me parece muito importante, porque permite troca de experiência, partilha de conhecimentos, permite amplificar a voz dos países menos desenvolvidos, mas, sobretudo, permite ir mais longe, ir mais rápido, através de parcerias, mas também através de uma plataforma de conhecimento. Por isso, tudo aquilo que tem a ver com a cooperação sul-sul vale a pena e devemos investir para que isso aconteça. Aliás, mesmo ao nível do Fórum dos Pequenos Estados, também essa perspectiva é muito relevante, de partilha de conhecimento, de troca de experiência, de partilha de curva de experiência, para que possamos encurtar processos de desenvolvimento e possamos acelerar a dinâmica de desenvolvimento económico dos nossos países. Portanto, acho que vale a pena, sim, nós investirmos na densificação, na fortificação e no desenvolvimento da cooperação sul-sul. Falou na fragilidade das economias e do sector privado, ficando no ar que o mercado é tão pequeno que não há espaço para várias empresas em determinados sectores, conduzindo a um monopólio privado que exige, e é o próprio vice-primeiro-ministro a dizê-lo em várias circunstâncias, uma regulação muito forte. E é o problema que enfrentamos neste momento em Cabo Verde, nomeadamente na área dos transportes aéreos. Há dias alguém perguntava-me, será que a TSV vai entrar novamente no mercado interno? Pensando um pouco, eu disse, não sei qual é a necessidade, se já há uma empresa nacional onde o Estado entra, pode renegociar e resolver o problema. É uma questão que está a preocupar os cabo-verdianos. Quando foi lançada a nova marca Cabo Verde, toda a gente perguntou, marca muito bem, mas e transportes? Ou tem uma solução de mágica? Não. O tema dos transportes e das conectividades é um tema crítico para pequenos estados insulares e para Cabo Verde em particular. Porque para duplicarmos o potencial de crescimento da nossa economia, porque nós hoje crescemos à volta de 5%, na melhor das hipóteses, até 7%, que é o nosso potencial. Para duplicarmos, para chegarmos a 10%, temos que remover alguns obstáculos. Eu quero chamar a atenção para 3, para não ser exaustivo. 3. Primeiro, o tema das conectividades, mas numa perspectiva holística. A terrestre, a marítima, a aérea e a tecnológica. Enquanto nós não conseguirmos garantir um nível de serviço de qualidade, de excelência em relação às conectividades e mobilidades, dificilmente conseguiremos duplicar o potencial de crescimento da nossa economia. Por isso, transportes marítimos, transportes aéreos, transportes terrestres e conectividade tecnológica são áreas que devem merecer a nossa maior atenção. E no caso de transportes aéreos, nós estamos a trabalhar enquanto governo, temos testado soluções, fomos impactados pela pandemia da Covid-19, que acabou por afetar o setor dos transportes em todos os países do mundo, mas o que importa é que nós temos de garantir um sistema de transportes aéreos interilhas estável, seguro, com a frequência adequada, não só para garantir o mercado atual, mas sobretudo para potenciar o mercado futuro, o mercado turístico, não é? Mas sobretudo a mobilidade de passageiros e de cargas entre as ilhas. E o governo de Cabo Verde está muito focado, muito determinado em criar essa solução. Portanto, nós não estamos satisfeitos com o nível de serviço que nós temos hoje em relação aos transportes aéreos, como é evidente, nós não estamos, e estamos a trabalhar para que o nível de serviço melhore e estamos abertos às soluções que possam garantir essa melhoria numa lógica de sustentabilidade, sobretudo numa lógica de estabilidade da própria operação. Há de convir comigo, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que o que acaba de dizer tem sido dito. Não, temos feito, mas nessas matérias nós temos que olhar para a curva de experiência, não é? Nós temos avançado
fomos impactados, temos testado soluções e vamos aprendendo, não é? Vamos aprendendo com as soluções que vamos testando, com os aspectos positivos, com os aspectos menos positivos. Espera-se então uma solução para breve? É a nossa obrigação. Uma maior intervenção do Estado no sector? A forma, nesse momento, interessa pouco. O que importa é nós garantirmos a solução de transportes aéreos entre as ilhas, com o nível de serviço de qualidade, com a regularidade necessária, com a frequência necessária, mas sobretudo de forma estável e de forma perene. Portanto, o Governo está focado a fazer com que isto aconteça e vamos fazer com que isto aconteça. Sabe melhor que eu que o bónus demográfico de Cabo Verde termina em 2030 e tem-se questionado se o Governo estará a tomar as medidas necessárias para tirar partido desse bónus demográfico, desde logo pela reforma do sector. E nem estou a falar apenas na reforma do Instituto Nacional de Previdência Social. Há muito tempo que se vem falando na necessidade de separar os dois ramos de prestações sociais e um tal instituto ou um fundo que fará a gestão das reservas, fundo esse que se tratará de uma instituição parabancária, ficando sob a regulação do Banco de Cabo Verde. E eu sei que, no fundo, já sabe o que é que eu vou perguntar. Sim. Como é que o Governo, a esta altura, 2026 para 2030, falta muito pouco, que planos tem o Governo para aproveitar melhor esse bónus demográfico que está no fim? Então, o que está em causa é nós garantirmos aqui uma gestão perene do sistema de segurança social. Hoje, como tem acontecido desde há alguns anos, nós temos um regulamento de gestão dos investimentos do NPS aprovado, que está em vigor e que está a ser respeitado, que tem de ser respeitado, como é evidente, e que tem funcionado. Mas este novo quadro que nós temos em relação ao futuro obriga-nos a ver para um modelo de governança que seja de maior modernidade em relação às melhores práticas a nível internacional. E o que a melhor prática diz a nível internacional é que nós devemos ter aqui um sistema de gestão separada entre aquilo que são as prestações diferidas e aquilo que é a gestão dos fundos que são colocados à disposição da Segurança Social. Porque são duas matérias que estão interligadas, mas que exigem especialidades diferenciadas para uma boa governança. Então, nós estamos a trabalhar para uma reforma do modelo de governança da Segurança Social, com estudos que estão a ser trabalhados para esse efeito, para podermos avançar com um quadro que nos dê as garantias do ponto de vista daquilo que é o melhor modelo de governança para a Segurança Social em Cabo Verde. Estamos empenhados em fazer com que isto aconteça durante, como é óbvio, o nosso mandato e faz parte do nosso programa de informação. Mas esses estudos já existem desde há algum tempo? Não, começou a ser feito, fizemos um estudo em relação à sustentabilidade da Segurança Social, tendo em conta o impacto da pandemia. Agora, o que estamos a trabalhar é um modelo de governança em relação aos fundos que estão colocados à disposição da Segurança Social. Devemos ter critérios vários para a sua gestão, definir as prioridades da aplicação desses fundos, como é evidente, tendo em conta aqui dois propósitos. Um propósito é fazer face às possibilidades futuras, é preciso uma gestão com liquidez e com rentabilidade e com retorno, mas ao mesmo tempo o NPS, como em qualquer parte do mundo, o Fundo da Segurança Social é a instituição com maior capacidade em matéria de investimentos. Portanto, significa que é também um instrumento para acelerar a dinâmica de desenvolvimento do nosso país, investindo na nossa economia. Mas tem que ser um investimento com base em regras, em sistemas de avaliação de risco, como fazem os bancos, como é óbvio, para que o investimento que é feito tenha retorno, não só retorno direto pela via da aplicação no ativo, mas retorno indireto pela via, digamos, da aceleração da dinâmica de crescimento da economia cabo-verdiana. E esse trabalho está sendo feito, uma vez ultimado e terminado, nós teremos a tomar a melhor decisão em relação ao modelo de governança quanto aos fundos que são colocados à disposição da Segurança Social. O leilão promovido recentemente pelo INPS, que obrigou à intervenção do Banco de Cabo Verde, suspendendo, aguarda-se a todo momento a publicação do relatório do inquérito, é um assunto que o tem preocupado? Não. O que me tem preocupado é essa guerra comunicacional. É uma guerra comunicacional, a meu ver, despropositada, desnecessária, porque essas questões não se resolvem na comunicação social, entre argumentos de um lado e do outro. Essas questões se resolvem pela via da intervenção das entidades que têm poder para intervir. E, nesse caso, o Banco de Cabo Verde e o Governo?
Exatamente. Portanto, não são as partes interessadas, através da sua estratégia de comunicação, que vão definir a solução. Aquilo que aconteceu foi o seguinte: o NPS, no quadro da sua estratégia para rentabilizar da melhor forma os seus ativos, decidiu utilizar uma parte dos depósitos à ordem, não estamos a falar de depósitos a prazo, depósitos à ordem, não remunerados ou remunerados a valores baixíssimos, decidiu utilizar o sistema de leilões para garantir uma melhor remuneração por esses ativos. Não é? Fez praticamente 1.500.000 contos, 2 leilões, e no segundo leilão apareceram reclamações de 4 bancos. De bancos, não é? Em relação à forma como o leilão foi feito e que eventualmente havia questões que mereciam esclarecimentos, e nós, enquanto governo, juntamente com o Banco Central, articuladamente, como é óbvio, analisamos as reclamações e o Banco Central não obrigou, mas recomendou que não participassem nos leilões, a se absterem de participar nos leilões, e a partir daquela data, portanto, os leilões ficaram suspensos para permitir que o Banco Central faça uma avaliação, porque aquilo que está em causa é combinar duas coisas, não é? Uma que tem a ver com a rentabilidade dos ativos do NPS, que é uma questão que está na esfera da gestão do NPS, de execução e administração, com questões que têm a ver com o sistema financeiro, a sustentabilidade, o sistema financeiro, a sua solubilidade, a forma como os fundos são alocados para as diversas instituições, que são da responsabilidade do Banco Central e do Governo, ou do Banco Central através do Governo. Portanto, por isso é que o Banco Central é chamado para analisar essas questões, para fazer recomendações, e em função... Já tem o relatório? O relatório está a ser ultimado. Não tem ainda o relatório está a ser ultimado, não foi ainda fechado, mas está a ser fechado. O Banco Central tem a noção da urgência para podermos fechar esse tema. Quando o relatório for fechado, o Banco Central emitirá recomendações, o Governo estará em condições de as analisar, e em função da análise do Governo, nós teremos, do ponto de vista daquilo que são as competências... Tomando as medidas que se impõem. Não, do ponto de vista das medidas que são da competência do Governo, quer eu, Ministro das Finanças, como também Ministro da Família e Inclusão Social, meu colega Fernando Arizo, temos uma tutela conjunta em relação ao NPS, tomaremos as medidas que se impuserem. Mas eu penso que o apelo que eu fiz aos bancos, não vale a pena estarmos a criar um barulho desnecessário, a pôr em causa, digamos, a reputação do sistema financeiro, a pôr em causa a confiança no sistema financeiro, quando a questão já foi identificada, o Banco Central está a intervir para constatar, digamos, aquilo que terá acontecido, e havendo qualquer disfuncionalidade em relação à utilização dos critérios, nós estaremos a agir para garantir a sua conformidade no quadro da lei e no quadro da boa governação dos recursos que são colocados à disposição do NPS. Portanto, o nosso apelo é que não vale a pena essa guerra comunicacional. Deixemos o Banco Central fechar o relatório. E com base no relatório, nós estaremos em condições de olhar para a questão com sentido de criticidade, ver os aspectos que eventualmente possam merecer ajustamento, e o Governo, como é óbvio, no quadro das suas competências, estará a tomar as medidas que o quadro se impuser, com total tranquilidade e com total transparência. O processo de privatizações parece que está a caminhar a velocidade, quase que a entrar na velocidade de cruzeiro. A venda da participação do Estado na Caixa Económica está em vias de conclusão, dia 23 ou 27 de fevereiro. Esta terça-feira desencadeia-se a venda da empresa de assistência de handling, e depois Eletra e etc. Relativamente à Eletra, dizem-me que, mesmo no quadro da transição energética, que o Estado não está a cautelar um aspecto, que é preciso preparar a rede para as energias renováveis. Ou seja, você pode, Olavo Correia, produz a sua própria energia, injeta na rede, há um encontro de contas, mas o sistema não dá sinalização para reduzir a produção. E dizem que aí há quase que um duplo esforço da empresa de eletricidade. A privatização da Eletra está a ser rodeada de cuidados. Novamente uma reestruturação. E agora, qual é o desenho para a privatização da empresa? Não, repara, Júlio. Primeiro, penso que há aqui algumas constatações que devem ser feitas. Em primeiro lugar, ao lado da conectividade que eu falei, como nos fatores críticos de sucesso, temos o tema para os pequenos estados e insulares, como o caso de Cabo Verde, temos o tema da energia. E a energia está ligada à água, que nós precisamos da energia para produzir água.
E Júlio convive comigo que em Cabo Verde nós temos uma energia que não preenche 3 requisitos básicos. É cara, É cara, já o disse várias vezes. é muito poluidora e, em terceiro lugar, é muito dependente de fontes externas. Se coloca em causa o tema da segurança energética. Então nós temos que ter uma energia que é menos cara, muito mais barata, para as empresas e para as famílias, uma energia que é menos poluente, não é? Que não é movida por energias fósseis, e, em terceiro lugar, uma energia que não depende do mercado externo para a sua produção. Porque hoje em dia, para produzir uma energia, temos que importar a matéria-prima. E se houver um problema de logística, temos um problema grave do ponto de vista da garantia da segurança energética. Então, nós temos que garantir aqui aquilo que se chama de transição energética. Mais energia solar, mais energia eólica e mais energia também ancorada no hidrogênio verde mais à frente. Este é o caminho que nós temos de seguir. Nós não temos em Cabo Verde outras opções. E, se a energia for cara, a água também será cara, até mais cara ainda. Água para o consumo humano e água para a agricultura. Portanto, ao lado do tema das conectividades, o tema da energia é um dos temas críticos de elevar a criticidade no sentido de serem condições que podem permitir Cabo Verde aumentar ou duplicar até o seu potencial de crescimento. Por isso, e é nesse quadro que se enquadra a privatização da Eletra. Mas o estudo está a ser ultimado e todas essas questões estão a ser devidamente salvaguardadas. Porque o tema da transição energética exige inteligência ao nível da governança do setor. Portanto, Mas não artificial, não é? Hã? Não inteligência artificial. E também artificial. Portanto, isso aqui não vai ser... A gestão vai ser... Todas essas questões da governança, em cada momento, qual é a energia menos custosa para o sistema, não é? Tudo isso vai constar e consta da estratégia para a privatização da Eletra e, sobretudo, para a transição energética. Aliás, com investimentos que vamos fazer agora, garantidos através da União Europeia, do Banco Europeu de Investimentos, no quadro do programa Global Gateway, portanto, que foi assinado recentemente por mim e pelo meu colega Ministro da Indústria, Comércio e Energia. Os estudos estão a ser ultimados em relação ao processo. A sensação que se tem é que está tudo muito lento. Não, temos o cronograma para fechar isto em 2024. São processos complexos. Esse processo de privatização do setor da energia é um processo complexo. É claro, houve uma paragem com a pandemia, quase 2 anos e meio com a pandemia. Estamos a ultimar os estudos e no nosso cronograma é, até o final deste ano, ter todo o processo fechado. Portanto, estamos muito avançados em matéria de estudos. Basta nós ultimarmos os estudos, aprovarmos os estudos, estaremos em condições de ir para o Conselho de Ministros, com todo o modelo, aprovar o caderno de encargos e avançar para o quadro concursal e, portanto, se tudo correr bem, pensamos que até o final deste ano teremos o processo fechado. Eu já falei que a sensação que se tem é que às vezes há alguma lentidão. Eu vou-lhe dar 2 exemplos. Se calhar vai-me dizer, eu não posso controlar tudo, não é da minha área, mas é vice-primeiro-ministro. O investimento aqui na Gamboa agora parece um elefante branco. O anunciado e inaugurado por si, uma vez lançado por si, do investimento na Ilha do Maio, são 500 milhões de dólares. O que é que acontece com esses investimentos? Andam, vão... Não, repara, temos que separar as coisas, Júlio. Repara que as pessoas têm que saber que há um conceito que se chama ciclo de um projeto. O ciclo de um projeto não é vontade do Júlio ou do Olavo. Um projeto de 300 milhões ou 500 milhões tem um ciclo, não é? Quanto tempo que o jornalista acha, Júlio? Eu não sei. Então, o projeto, quando é lançado, do ponto de vista do seu início, em termos de preparação, leva um tempo para ser fechado, toda a operação técnica, toda a engenharia financeira, contratar as empresas para se iniciar. O processo de Little Africa Maio está muito avançado. É um projeto privado, não é um projeto público. Portanto, o Governo não lançou, porque o Governo não lança projetos privados. É um projeto público, o Governo deu a informação. O projeto é privado, não é público. E, portanto, mas a informação que eu posso dar hoje é que o projeto está numa fase muito avançada, mas é um projeto privado. Quando o privado garantir todas as condições para iniciar o projeto, ele vai avançar com o projeto e nós temos um cronograma definido para esse efeito. Mas o Governo tem interesse porque isso cria emprego. Não, claro. E impostos daquilo que gosta. Exato, mas repara que para se iniciar com um projeto, nem tudo depende do Governo. Há uma parte que depende do Governo, nós tudo que depende de nós estamos a ser diligentes para fazer acontecer, mas há uma parte que depende do promotor privado. Mas está a andar, não é? Está a andar e andar bem, de forma acelerada, e eu espero que, digamos, rapidamente possamos
e dar início à execução deste projeto. Em relação ao Litoral Facamai, é isto. Em relação ao Gamboa, esse é um projeto que começou, houve problemas com a pandemia da Covid-19, também com a empresa, com o grupo... Há um novo dono? Não, ainda não. Com o grupo que tinha incumbência de executar o projeto e que agora, no fundo, manifestou desinteresse em continuar com o projeto, e nós temos que encontrar uma solução alternativa para esse projeto. Portanto, tem em mãos esse dossiê? Temos em mãos esse dossiê e vamos encontrar uma solução. Só que é uma solução que tem que ser construída com o privado. Porque repara que o projeto não é público, é privado. É o privado que investe, o dinheiro é do privado, a propriedade é privada, portanto o governo não pode entrar ali e tomar o projeto de qualquer maneira, porque não somos um Estado de direito democrático, não é? Portanto, aquilo que está a acontecer é negociações para que possamos retomar esse projeto, é claro, com as reconfigurações que também, eventualmente, o projeto irá acarretar, mas o projeto está a ser trabalhado nesta fase para ser retomado o mais cedo possível, mas é um processo complexo, como é evidente, esse processo de reversão ou um processo de negociação para que o novo parceiro... Mas está a andar? Está a andar, tem de andar. Não fica incomodado quando vê aqueles prédios aí sem utilidade? Repara, mais do que ficar incomodado, é a minha obrigação trabalhar para fazer acontecer. Portanto, e depois é preciso que as pessoas paguem. Os utilizadores da orla marítima, o seu colega do governo, o ministro do Mar, já disse isso, que ia mandar ver. As pessoas recebem terrenos em regime de concessão, mas pagar é difícil. Não pagar. Eles pagaram tudo. O problema não está por aí. O que está em causa há um cronograma para se executar o projeto, não é? Pagaram até a Câmara Municipal da Praia. É um programa para ser executado, tem de ser executado no prazo certo, combinado. Não sendo executado, o Governo tem poderes para intervir, o Governo está a intervir. Está a intervir? Exatamente, nós estamos a intervir. Em que sentido? No sentido de garantir as condições para que o projeto seja retomado. Com as devidas correções... Com outro dono? Com outro dono, sendo possível. Sendo possível. Portanto, o Governo tem aqui N opções, não vou entrar na pormenor, mas o Governo tem aqui N opções. Uma das opções é encontrar um novo operador com interesse em dar continuidade ao projeto com as correções que devem ser feitas. Isso é uma opção, mas temos outras opções, não é? Uma maior intervenção do Estado, não? Não, o Governo pode também promover a reversão do terreno, porque o terreno foi dado em concessão. Se o promotor não estiver em condições de levar o projeto à frente, o Governo tem poderes legais para promover a reversão do terreno. Nós não queremos que isso aconteça como primeira opção, nós queremos encontrar aqui um parceiro para viabilizar, digamos, o projeto, garantindo, digamos, o investimento, para que possamos ter aqui projetos que possam aportar uma nova vida, uma nova dinâmica à cidade da Praia. Criou uma task force para resolver esse problema? Não, há uma equipa do Estado que está a trabalhar nisto. Câmara de Invest, o Património, o Ministério do Turismo, portanto há uma equipa e advogados também, consultores que estão a trabalhar para que rapidamente, o mais cedo possível, possamos... Este ano, não é? Estamos a trabalhar com a máxima urgência. Máxima urgência. Tanto é que as eleições de 2026 estão a caminho. Não é só por causa das eleições, não é só por causa disso. É porque nós temos a obrigação de servir o nosso país, a nossa cidade, e assim como a obra está, é uma coisa... nós não estamos a servir a nossa cidade e o nosso país. Portanto, a nossa obrigação... Parece um elefante aí. A nossa obrigação é encontrar a solução, e vamos encontrar a solução, seja pela via da renegociação, ou outras soluções que a lei nos permite viabilizar. Eu aproveito para fazer a ponto com uma questão que eu tenho em mente, que eu vou lhe dizer já. A Câmara de Comércio tem dito isso, as organizações, até organizações comunitárias, ainda este fim de semana no programa falando sobre segurança, a partir de um caso da Xanda Grande Trás, queixam-se que o Estado deveria, quando assina os acordos de investimento, deveria dedicar pelo menos uma parte para os bairros onde determinados projetos estão instalados. Isso no quadro da responsabilidade social das empresas. Seria uma possibilidade. Mas a questão que eu quero colocar é a nova política fiscal do Governo.
já tem falado nisso, que é preciso uma política fiscal mais amiga do ambiente, a economia verde. O que é que pretende fazer para... o Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento foi até mais longe, diz que alguns acordos deveriam ser renegociados para permitir que as empresas que investem tenham em conta as populações circundantes. Não, acho que nós estamos num país comunista, não é? Isso aqui é... Temos que separar as responsabilidades. O Estado... As empresas têm responsabilidade social, como é óbvio, não é? Mas não vamos transformar uma responsabilidade que é pública numa responsabilidade privada. Portanto, o Governo tem as condições, do ponto de vista da criação de mecanismos e instrumentos para cobrar os impostos, para se endividar e se financiar e intervir nas áreas sociais que são da sua responsabilidade. Esta atividade não é uma atividade preferencialmente do setor privado, é uma atividade pública. Não é? E não vamos confundir as coisas, senão vai ser uma grande confusão. A empresa tem de focar na gestão da empresa, na criação de valor, em pagar os impostos e pagar convenientemente os seus colaboradores. Esse é o papel da empresa. E o Estado, com os valores que cobra de impostos e de taxas e com a riqueza que a empresa cria, o Estado tem de investir nas áreas sociais. Isso não quer dizer com isto que a empresa não deve ter responsabilidade social, mas não pode fazer parte de uma política pensar que são as empresas que vão resolver o problema da habitação, vão resolver o problema da água, vão resolver o problema do saneamento e outras questões. Porque não é a empresa em si. A empresa tem um foco, não é? Portanto, mas é através da riqueza que a empresa cria que o Estado vai buscar o dinheiro para intervir nas áreas sociais. Essa é a minha opinião sobre essa matéria. E não vamos confundir as coisas, senão vai ser uma grande confusão entre aquilo que é a responsabilidade pública e a responsabilidade privada. Com isto quero dizer o seguinte. Nós pensamos que a política fiscal em Cabo Verde será uma política fiscal simples. Simples significa não termos muitas taxas, não termos muitos incentivos, temos um quadro que seja simples, claro, estável e previsível. Tinha encomendado um estudo sobre os incentivos fiscais. Já foi feito. Já há resultados. E estamos a implementar, de forma faseada, um conjunto de recomendações em relação àquilo que chamamos de racionalização de incentivos fiscais. Mas, Júlio, aquilo que eu penso do ponto de vista do quadro fiscal é termos uma taxa de IUR por pessoas coletivas, uma taxa flat de 15%. Isso é futuro. 15%. Mas acabando com essa complexidade de incentivos que nós temos para muitos setores e que muitas vezes acabam por criar distorções, injustiças e até burocracias e incerteza na gestão fiscal. Porque é preciso pedir, demonstrar, certificar. Depois há situações que muitas vezes são injustas porque são comparáveis, uns têm, outros não têm, e depois vai caber ao diretor das alfândegas ou da administração tributária decidir se sim ou se não. Então criamos aqui incertezas, imprevisibilidade, burocracias e outras coisas colaterais em relação a essa matéria. Portanto, quanto mais simples for o quadro, quanto mais previsível for o quadro, é melhor para todo mundo. É melhor para quem se interage com a administração tributária, mas é melhor também para quem gera os impostos. Essa redução para 15% será... Não, repare, nós partimos de 25%. Hoje estamos em 21%. Nós queremos chegar, no próximo ano, a 20%. E depois continuar com uma redução de 1 ponto percentual por ano, em função da evolução económica, até chegarmos a uma taxa de 15%, mas ao mesmo tempo racionalizando os incentivos fiscais. Manter uma taxa do IVA de 15% como temos hoje, com exceções para os bens de primeira necessidade, onde nós temos isenção em relação ao IVA. E depois, criar as condições para que promovamos aquilo que eu chamo de formalização da economia cabo-verdiana, para que todos paguem impostos, mas cada um pague em função do seu rendimento. Não é? Porque nós temos hoje o REMP, que é o regime especial para as micro e pequenas empresas, até 1.000 contos de faturação por ano as empresas não pagam nada, a partir daí pagam uma taxa única de quase de 4% em relação à faturação, mas depois temos a isenção para os primeiros 2 anos em relação às microempresas, em relação às pequenas empresas, uma redução de 30% para as microempresas
e depois de 30 para 2 anos para a microempresa, e depois de 30 e 20%, 30% para o primeiro ano e 20% para o segundo ano para as médias empresas quando iniciam as atividades. Mas o que importa aqui é que tenhamos um quadro de formalização para que as empresas, os empresários, os colaboradores tenham acesso à segurança social, tenham acesso a um sistema de reforma, mas também contribuam para a coletividade pagar nos impostos. Então, se nós conseguirmos, por um lado, garantir aquilo que eu chamo da desmaterialização de toda atividade tributária, compras públicas eletrónicas, faturação eletrónica, transmissão eletrónica de ficheiros, formalização do setor informal e sua digitalização, vamos, com a inteligência artificial, com tecnologias de blockchain, com todo o manancial de tecnologias que nós temos à disposição, vamos, através de sistemas de pagamentos digitais, vamos poder, com menos custo possível, garantir toda a base tributária. Isso vai nos permitir o quê? Reduzir a incidência fiscal, mas mantendo ou até aumentando aquilo que é a nossa capacidade em matéria de arrecadação de impostos. Dizem-me que a formalização da economia, aliás, há um programa. Há um programa. Como é que se chama? Transição do informal para o formal. Empresa. Que é preciso melhorar a relação com a Previdência Social, que consideram que pagam muito. Um pequeno operador. Não, para. Um pequeno operador que esteja a funcionar ao abrigo do regime especial para micro e pequenas empresas, não é? Ele não paga nenhum outro tipo de imposto, paga uma taxa única de 4%, dos quais 70% vai para a Segurança Social e 30% é contribuição em termos de impostos. Tem os direitos todos. Não será necessário reformar o sistema para facilitar essa formalização? Eventualmente, eu acho que o problema maior tem a ver com a mudança de atitude e a gestão da mudança. Porque o pequeno operador, aquele vendedor, está convencido que ele aceitará a formalização quando o negócio é, às vezes, instável? Não, eu acho que nós não podemos ser complacentes com a bagunça e com a informalidade. Não. Porque, repara, qualquer cidadão, mesmo que esteja no setor informal, quando vai para o hospital, ou quando leva o filho para uma escola pública, ou quando pede um serviço público, ele diz que ele é um cidadão informal e pede meio serviço? Ele pede um serviço completo como qualquer outro cidadão. Portanto, ele tem de pagar em função do seu rendimento. Isso não vamos criar aqui ilusões. Agora, tem que ser um sistema desburocratizado, um sistema fácil, e temos que ter aqui uma estratégia para promovermos a gestão da mudança. A gestão da mudança para a formalização, para a formalidade, para o cumprimento das nossas obrigações. Júlio, em todos os países do mundo, ninguém quer pagar impostos. Pagar impostos não é uma coisa agradável. É por isso é que existe o conceito da autoridade tributária. É por isso que há reformas a caminho, não é? Claro, é por isso que a autoridade tributária em todos os países do mundo tem poder para ir à tua conta bancária, penhorar os seus bens, tomar os seus patrimónios, precisamente porque as pessoas, em regra, não pagam impostos voluntariamente. Essa reforma como é que vai? Não, nós temos que melhorar todo o serviço que tem a ver com contencioso tributário e crimes tributários. Vai ser criada uma autoridade? Não, nós queremos avançar para uma autoridade tributária. É isso que eu estou a dizer. Autoridade tributária. Mas esses serviços já existem. Têm de ser melhorados. O quadro legal já existe. Mas nós temos que garantir a sua aplicação efetiva. Quando as pessoas têm dificuldades, mas querem pagar, a Administração Tributária tem a obrigação de ser flexível. E eu, quadro ministro, dou instruções claras a esse respeito. Flexibilidade máxima. Quando quer pagar, mas tem dificuldades em pagar, nós queremos, entre aspas, permite a expressão, é comer o ovo, mas não matar a galinha. Porque senão fica uma dívida impagável. Impagável. Agora, quem entender que deve brincar com a autoridade tributária, deve andar a ludibriar a autoridade tributária. Aí mão pesada. Aí mão pesada, sem qualquer tipo de complacência. Muito bem. Há alguns milhões de dólares a caminho. Sim.
o MCC, há o quadro, um compacto regional. Exato. Que alguns países beneficiaram. Cabo Verde já sabe o que é que vai dizer a senhora Albright. É claro que sim, mas não vou antecipar. Uma área. Economia verde, economia azul. Não vou antecipar. Eu penso que vamos iniciar um processo agora. Porque, ao que parece, são mais de 200 milhões, não é? Vamos tentar o máximo possível. O máximo possível. O máximo possível. Mas é através de uma visão, de uma estratégia. E a nossa aposta é criar as condições para duplicarmos o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana, investindo em áreas. Porque, tratando-se de um compacto regional, pressupõe a envolvência de Cabo Verde no espaço da CDO. Não é assim tão linear. Tudo aquilo que tem a ver com... porque é regional. Não, tudo aquilo que tem a ver com a economia, não é? Porque você Não pretende o governo resolver o problema, aproveitando esse compacto e resolver o problema do corredor Praia da Carabidjan? Isso já tem financiamento no quadro de outros programas. Deixe-me só pontuar isto. Portanto, o que está em causa aqui não é compacto regional, não significa projetos regionais. Significa uma estratégia que possa garantir que Cabo Verde tenha uma economia que possa depois garantir essa integração ou essa cooperação económica com a sub-região, com o continente africano. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com as conectividades, as acessibilidades. Mas já tem ideias? Claro, acessibilidades. Não quero partilhar. Vamos iniciar um processo de discussão. Vamos depois fazer uma conferência de imprensa sobre esta matéria nos próximos dias, ainda esta semana. Teremos a oportunidade de começar a dar umas pinceladas, mas depois vai haver uma equipa nossa e do MCC que vai trabalhar nos programas todos, nos conceitos, na estratégia, e depois vamos, no final, selecionar os projetos. Mas o que nós queremos é garantir as condições para que Cabo Verde duplique o seu potencial de crescimento económico, melhore as condições de conectividade e de mobilidade, reduza os custos de fatores, como é óbvio, nomeadamente ao nível do setor energético, e depois garante as condições para uma maior articulação com o mundo e com a nossa região. Tem alguma novidade sobre a conectividade marítima? Os tais navios que o próprio Primeiro-Ministro anunciou? Estamos no mercado. Ainda no mercado? Nós, em relação aos transportes marítimos... Um deve ser construído, não é? Nós, em relação aos transportes marítimos, temos hoje, felizmente, temos de dizer que aquilo que está acordado em matéria de frequência está a ser respeitado. O nível de cumprimento tem sido... Às vezes com algumas avarias no meio, não é? Isso faz parte. Tem sido elevadíssimo. É claro, a Avenida São Nicolau há problemas de condições para a portagem no porto de São Nicolau, mas, em regra, o nível de cumprimento tem sido elevadíssimo. Aquilo que importa agora melhorar tem a ver com o nível de oferta. Aí é que entram as duas embarcações. A logística... Já está? A logística de carga. Já assinou algum acordo? A logística de carga, transporte de carga entre as ilhas, a logística do frio, não é? Bens perecíveis, para podermos garantir aqui uma economia que seja conectada consigo própria, mas também com a sub-região. Mas nós estamos no mercado, temos recursos mobilizados junto do Banco Mundial, concessionado, portanto, com período de carência de ano, para pagar a 40 anos, para financiarmos a aquisição de novos meios navais marítimos, para melhorarmos... Já assinou? Ainda não. Estamos no mercado a ver as melhores soluções. O acordo com o Banco Mundial? O Banco Mundial está... Não, o dinheiro já está disponível. Já está disponível? Sim. Graças a Deus, está disponível. Estamos no mercado à procura dos meios navais para podermos melhorar a nossa capacidade em matéria de oferta no que tem aos transportes marítimos de passageiro, mas também, sobretudo, para de carga. Há alguma equipa específica? Foi criada uma equipa com o envolvimento da Enapor, que está no mercado à procura das melhores soluções em termos financeiros, em termos de condições de operabilidade, mas também em termos de timing para podermos... Ou estará a deixar que sejam os ministros a dar a novidade no debate, no quadro da interpelação? Não é isso. Quando for o Governo, nós falamos no nome do Governo, pode ser eu ou o ministro que tem o setor,
mas neste momento não temos informações concretas a partilhar. Aquilo que eu tenho de partilhar é que os recursos financeiros já estão mobilizados, ponto número 1, que é muito importante. 2, uma equipa do Ministério do Mar e do Ministério das Finanças, com o apoio da Enapor, está no mercado à procura das melhores soluções. Logo que a equipa tiver a confiança de que estamos perante a melhor solução, em termos de tempo de resposta, em termos de condições financeiras, em termos de condições técnicas dos próprios navios, estaremos a tomar a decisão, o Ministro do Mar e eu próprio, ao nosso nível, e depois submeteremos a proposta final ao Conselho de Ministros. Disse há dias que o sector empresarial do Estado é o sector que mais deve, mas tem mais dívidas fiscais, não é? Não se lembra? Disse isso há dias, na audição parlamentar sobre as contas de 2021. Sim, lembro. E disse que há medidas que estão a ser tomadas, porque afinal é o sector empresarial do Estado que está sob a sua tutela. Claro. O que é que pretende fazer? Reorganizar não, em termos de governança? A RAGA tem sido o encontro de contas, porque repara, quando o Estado vai buscar a empresa, entra numa situação de falência técnica ou de falência de tesouraria, o Estado tem de voltar a injetar recursos para a empresa, como é evidente, não é? Você não pode... Mas os parceiros sociais já chamaram a atenção para isso. Por quê? Essas injeções continuadas em determinadas empresas de rentabilidade duvidosa. Não, que empresas? O Grupo de Apoio Orçamental, na última avaliação, chamou a atenção para isso. Não. Que o Governo deve... Isso foi dito. Não, riscos fiscais. Nós temos de investir no setor energético, temos de investir no setor da água, temos de investir no setor dos transportes aéreos, temos de investir nos transportes marítimos. Agora, temos de garantir uma governança que nos possa, digamos, dar todas as condições de sustentabilidade na gestão. Aquilo que os parceiros dizem, e nós dissemos isso em primeiro lugar, tem a ver com a gestão dos riscos fiscais que empenham sobre as empresas públicas. E nós temos um sistema de acompanhamento hoje, e felizmente que o quadro está a melhorar. Não é? Nós temos hoje resultados globais do Sistema Empresarial do Estado, resultados positivos. Estamos a reduzir o volume de passivos. Portanto, a situação está a melhorar, mas temos ainda algumas empresas que apresentam um elevado nível de criticidade e que estamos a acompanhar com cuidado para empreendermos as reformas que se mostrarem necessárias para que possamos... Reestruturar para vender? Para vender ou para melhor governança. Não é? Nós temos, por exemplo, o caso da... Nós precisamos de uma empresa de reparação naval em Cabo Verde. Cabo Verde, enquanto país marítimo... Estaleiros, não é? Tem que ser uma empresa saudável, uma empresa estável, porque Cabo Verde, enquanto país marítimo e insular, precisa dessa empresa. Então nós temos que apostar na sua reestruturação. Estamos a ultimar um estudo que foi feito e, em função disso, nós temos que investir para que a empresa... Porque senão pode ficar a ver navios, não é? Não, porque repara, imagina se um navio tiver um problema qualquer, ter de ir para o Senegal ou ter de ir para as Canárias. Fica a ver navios a passar. Exatamente. Portanto, para além do mercado que nós podemos aqui criar para a nossa região, nós temos interesse em servir o mercado do setor dos transportes marítimos em Cabo Verde como empresa ao nível da reparação naval, com capacidade, com condições para funcionar e para prestar um serviço de qualidade a toda a frota pesqueira, mas também ao serviço de cabotagem. Por outro lado, nós temos de ter uma empresa de eletricidade e água bem governada, bem gerida, para evitar perdas comerciais, perdas técnicas, para que o preço final ao consumidor seja o melhor possível, mas também para que invista na transição energética, para que possamos ter uma energia mais barata e termos uma água mais barata para os nossos consumidores. Portanto, nós temos que investir para podermos ter resultados. Se nós não investirmos na rede, se nós não investirmos no sistema de governança inteligente, se nós não investirmos em relação aos equipamentos que são necessários para produzirmos com maior eficiência, dificilmente vamos garantir uma energia mais barata. As pessoas que nos ouvem, com certeza, estão a tomar notas daquilo que está a dizer para o cobrar posteriormente. Nós agradecemos pela sua disponibilidade. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. É que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.